Mais dois casos aqui para a gente mudar de assunto. Eu coloquei esse caso aqui bem ilustrativo, né? O notebook do diretor. Por que isso, né? Não necessariamente o notebook do diretor. Às vezes você pega o seu computador de trabalho, pega o seu celular, leva para casa e faz coisas domésticas com seu equipamento corporativo. Então, esse aqui é um colaborador da área financeira, é um colaborador, foi um diretor de uma empresa da área financeira, levou o computador para casa, ele infectou o seu computador em casa. Então, a engenharia social, o golpe, a fraude, ele pegou em casa, trouxe o notebook para a empresa e a empresa ficou 4 horas fora do ar e conseguiu se recuperar. Felizmente, a empresa conseguiu se recuperar, ok? Muito cuidado, levar equipamento para casa, trazer para a empresa, usar para fim pessoal, depois usar para fim corporativo. Muito cuidado com essas questões, tá? O último golpe, esse aqui também foi um golpe. Eu podia colocar 50 golpes aqui que acontecem com clientes nossos. Isso é toda semana. Tem golpe e fraude, e alguns geram prejuízo, outros não geram prejuízo. O que eu quero também passar a ideia para o grupo é de que é algo muito comum. Esse caso aqui foi um bem alvo, bem target, assim, bem focado. O colaborador dessa empresa, ele realizou a consulta em um serviço gratuito de um site do governo. Esses sites de governo aí, eu vou lá e consulto o CNPJ, consulto situação cadastral de não sei o quê. Então, ele fez uma consulta de um site do governo que era gratuito e depois dessa consulta veio um boleto para ele pagar de R$ 9,90. E esse boleto para ele pagar fez todo sentido para ele. Eu consultei o serviço, realmente faz sentido, eu consultei, era um serviço, tal, para eu pagar pelo serviço, vou pagar. E ele fez o pagamento, ele encaminhou o pagamento. Então imagina, isso é uma quadrilha de bandidos ligada a esse serviço, com ajuda ou não de alguém de dentro, a gente não sabe, pode ter ajuda ou não de alguém de dentro, mas imagina centenas ou milhares de pessoas no Brasil consultando esse serviço gratuito e eles emitindo boletinhos de R$ 9,90 e recebendo por esse pagamento. É uma quadrilha, é um golpe muito bem arquitetado, muito bem montado. É difícil trabalhar com esses golpes e fraudes, ok? Pessoal, para encerrar essa parte aqui e eu não passar demais, né? Eu quero falar só que a engenharia social explora a nossa curiosidade, nosso medo, nossa vantagem, nossa solidariedade. O bandido sabe como fazer a gente clicar aonde ele quer, ok? Vou trazer para vocês 2 exemplos. Esse exemplo aqui eu não gosto muito. Na verdade, eu acho ele horrível, né? Mas isso aqui foi uma engenharia social criada em cima do acidente da Chapecoense, tá? Eles pegam notícias e criam golpes. E isso aqui, Deus que me perdoe, totalmente sem escrúpulo, totalmente sem ética, né? Criar um golpe e uma fraude em cima de uma tragédia. Eu também trago isso para mostrar até que ponto os bandidos chegam. Então, eles mandavam um suposto vídeo que era, na verdade, o vírus. Aqui uma outra situação. Segue currículo vitae em um processo seletivo. Quando tu vai ver o currículo vitae, é o golpe. Eles usam os processos internos, tá? Então, quero passar para vocês, agora a gente já vai para a reta final, tá? Mas eu quero passar para vocês a ideia de que, assim, a nossa vida é complicada. Eles realmente são profissionais e montam golpes e fraudes muito avançados. Como a empresa se proteger, como nos protegermos em casa e como a empresa se proteger, né? Então, nós temos os nossos processos. Os nossos processos devem ser divulgados e conscientizados para as pessoas e nós temos ferramentas que dão suporte a esses processos. Eu quero falar um pouco aqui também, quero avançar um pouco essa parte de processos. Eu quero avançar um pouco nessa parte de processos e quero falar também um pouco do nosso comportamento, além do nosso processo, do nosso comportamento em casa, do nosso comportamento na nossa casa. Por quê?
O comportamento, tem tudo a ver isso, né? O comportamento que nós desenvolvemos em casa é o mesmo comportamento, ou melhor, comportamento não, o cuidado. O cuidado que nós temos em casa é o mesmo cuidado que nós trazemos para a empresa. E aí, pessoal, que tipo de cuidado a gente deve ter em casa? Aqui falando da parte de pessoas, né? Quando a gente fala de ter cuidado em casa, a gente sempre traz para vocês fixarem um paralelo com a vida real. Qual que é o nosso paralelo com a vida real? A gente sempre fala assim, o comportamento, acho que isso é legal para gravar. O comportamento que eu tenho na internet, o comportamento que eu tenho no meu WhatsApp, ele deve ser o mesmo comportamento que eu tenho na vida real. O problema, pessoal, começa quando a gente acha que a vida virtual é diferente. A gente acha que a vida virtual não faz parte da vida real. Levem isso, talvez, como mensagem. A vida virtual, ela é tão real quanto a vida real. E o que eu quero dizer com isso, né? Na rua, vamos trazer agora a vida real. Na rua, vocês não saem falando com estranhos. Na rua, eu não saio entregando meu documento para um estranho no meio da rua. Eu não saio entrando em qualquer loja desconhecida. Ou se eu entro numa loja desconhecida, não é a mesma confiança que eu tenho de uma loja conhecida. Quer dizer, eu tenho uma grande loja de varejo, eu confio mais nela. Eu tenho uma pequena loja, talvez eu não confie tanto nela. Agora eu encontro uma pessoa na rua, eu não confio tanto nela. Então, assim, essa confiança de um relacionamento estabelecido que a gente tem na vida real, tragam isso para a vida pessoal. Eu não posso, alguém telefona para mim e eu saio falando um monte de coisa. Então, a regra de ouro é tragam a desconfiança, até vou exagerar, né? Tragam a desconfiança da vida real para a vida virtual, tá? Tem uma regra muito importante. Se alguém entrar em contato com vocês, é a principal regra de engenharia social, tá? Se alguém entrar em contato com vocês, alguém que vocês não conhecem, eu desconheço essa pessoa. Ela está fazendo o primeiro contato. Então, ela se disse ser tal pessoa, ou ela se diz ser tal empresa. Ela entrou em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Facebook, entrou em contato comigo no telefone da cooperativa, no meu telefone. A regra de ouro é retorne o contato por um canal diferente. É assim a regra de ouro. Se você desconfia, retorne o contato por um canal diferente. O que é retornar o contato por um canal diferente? Se ela entrou em contato comigo pelo WhatsApp, eu vou tentar entrar em contato com ela por outro número de telefone, tá? Eu vou tentar entrar em contato com ela por outro e-mail, por um e-mail. Então, retorne o contato por um veículo de comunicação diferente do fornecido por ela, se isso for possível, tá? Ah, o bandido entrou em contato comigo por WhatsApp. Eu vou retornar por um outro e-mail. Tentem entrar no site, se ele se diz ser uma empresa, tente entrar no site da empresa oficial e retornar o contato pelo site da empresa. Se a gente vai falar de engenharia social doméstica, também de cuidados com você na sua casa, essa é uma regra simples, direta e regra de ouro. Retorne o contato por um veículo diferente do veículo sugerido pelo bandido. Se isso for um golpe, ele não vai conseguir, esse golpe não vai se sustentar entrando em contato pelo outro veículo. Então, como se proteger? Eu falei um pouquinho aqui de empresa, a parte de processos, em casa, né? Em casa, no trabalho, no relacionamento de pessoas, como se proteger desse tipo de contato. Se a pessoa entrou em contato com vocês por um e-mail falso, por um telefone clonado de WhatsApp, por um contato falso, essa regra de você entrar em contato por outro veículo, quando isso for possível, essa regra vai quebrar o bandido, vai quebrar o golpe, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui de políticas, isso a gente vai falar mais para frente. E aí eu gostaria de ir para a reta final
a reta final aqui da nossa conversa, a reta final do nosso exemplo, ok? O que o futuro nos reserva, certo? O que o futuro nos reserva? Em primeiro lugar, nós teremos na nossa empresa, na nossa casa também, nós teremos cada vez mais regulação. Cada vez mais regulação. O nosso mundo será cada vez mais regulado. Nós teremos cada vez mais regras, cada vez mais coisas para cumprir. E aí, nessa de ser cada vez mais regulado, temos o Banco Central aqui, mas eu quero dizer que na nossa vida nós também seremos cada vez mais regulados. Tá? A Lei Geral de Proteção de Dados está aí para isso. Ela também regula o uso da nossa informação frente a outras empresas. A área de informação, a área de tecnologia será cada vez mais regulada. Essa aqui, cada vez mais gestão de risco faz parte da regulação. Isso aqui eu queria falar, né? Cada vez maior, cada vez mais prejuízo. Teremos cada vez mais prejuízos, ok? Temos aqui golpes de 22 milhões com ataques cibernéticos. Temos aqui uma reportagem do Olhar Digital, 388 bilhões. Nossa, isso aqui eu acho um exagero, tá? Eu que sou da área, mas tá bom. Ainda acho um exagero. 388 bilhões. Teremos cada vez novos golpes. Quais serão as novas fraudes no futuro, né? 21, 22, 23, isso só tende a aumentar, ok? Então, de um lado, cada vez mais regulado, de outro lado, as quadrilhas estão se especializando cada vez mais e teremos cada vez mais golpes no futuro, ok? Com isso, gostaria de encerrar aqui a nossa fala.